vindo aqui. Deus tem algo a falar ao seu coração. Todos os dias, querido, Deus tem uma palavra para nós. E quanto mais nós estivermos com o nosso coração aberto, mais essas palavras vão poder mudar as coisas dentro de nós e transformar quem nós somos. Amém? Glória a Deus. Eu queria que você fechasse seus olhos comigo. Vamos orar? Fazer uma oração. Pai, obrigado por essa noite, obrigado pela oportunidade que nós temos de estar juntos. A minha oração é para que nesse tempo que nós vamos estar crescendo na Tua Palavra, o Teu Espírito possa falar fortemente ao nosso coração. Que não sejam palavras de conhecimento humano, que não sejam palavras, Pai, de persuasão, mas o Teu Espírito agindo dentro de nós, com demonstrações de poder, Pai, nos usando, transformando quem nós somos, para que nós possamos fazer do Teu santo nome conhecido. Obrigado pela oportunidade de te servir. Obrigado pela oportunidade, Pai, de estarmos aqui para sermos ensinados pelo Teu Espírito. Eu oro para que os olhos do nosso entendimento sejam abertos, assim como nossa mente seja receptiva para tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós, no nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia comigo, querido, em Filipenses, capítulo de número 4. Filipenses 4, Gálatas, Efésios, Filipenses. Aleluia! Deus é bom. Filipenses 4, no verso de número 8. Quem chegou, diga: eu sou abençoado. Aleluia, essa é a nossa realidade, amém, queridos? Nós não seremos, nós somos, é algo que já nos foi dado, decretado. Filipenses 4:8 diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, de boa fama, e se existe alguma virtude, e se existe algum louvor, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Pode sentar no seu lugar. Aleluia. Queridos, eu acredito que se fosse inventado um dispositivo, se a tecnologia avançasse ao ponto de inventarem um capacete do futuro, que nós pudéssemos colocar na nossa mente, e esse capacete só deixasse entrar na nossa mente essas coisas que estão em Filipenses 4:8, eu acredito que a propaganda desse capacete seria: os seus problemas acabaram. Quando Paulo está falando sobre esse versículo 8 e sobre essas coisas ocuparem o nosso pensamento, irmãos, ele está nos dando uma chave para mudar de vida. Hoje, se você ligar a televisão, você vai encontrar muitas e muitas propagandas. Você vai abrir e vai ver uma propaganda de comida, e parece, irmãos, que a sua vida não tem sentido se você não comer aquele lanche da televisão. Já aconteceu isso com você? Parece que aquele lanche é o lanche mais gostoso. Aí de repente você vai assistir um comercial de um carro, e aí você se sente numa posição, ou se vê numa posição, onde não existe nenhum carro que vai satisfazer os seus desejos, a não ser aquele carro da propaganda. Porque aquele carro, ele tem isso, tem isso, tem isso, tem isso, ele faz isso, ele faz aquilo. Outro dia eu vi um comercial que o cara tá lá e o carro anda em 2 rodas e pula e faz tudo, e o carro, aquele negócio, falei, nossa, praticamente o carro do MacGyver, né? Indestrutível. Irmãos, quando nós olhamos para aquilo que a TV está trazendo como propaganda, nós podemos ver um objetivo muito claro ali. A propaganda, ela quer colocar dentro das nossas mentes um pensamento. Qual pensamento? Eu preciso daquilo. Qual pensamento? A minha vida, ela vai ser mais feliz se eu tiver aquilo. Não sei se você lembra, mas um tempo atrás, eles fizeram um comercial de uma caminhonete e colocaram até alguns pôneis coloridos brincando e dançando, né? E aquela musiquinha toda feliz, como se quem tem a caminhonete tem alegria. Quem tem isso é feliz, quem tem isso tem amor. Porque há milhões, né? 1 minuto, não, na realidade acho que 30 segundos no Super Bowl, não é que é o maior evento esportivo dos Estados Unidos, custa na faixa de $milhões.
Quando nós temos a oportunidade de ver, as empresas elas gastam milhões para fazer um comercial, depois outros milhões para propagar, porque elas sabem o poder do pensamento. A Coca-Cola, ela se tornou uma das maiores, não é? Se nós podemos falar indústrias, fábricas ou marcas do mundo, não é necessariamente porque ninguém vive bem sem Coca-Cola, mas é porque ela colocou dentro das nossas mentes que o melhor refrigerante que existe se chama Coca-Cola, está numa garrafa preta com o rótulo vermelho, que quando você abre faz tss, parece que você fica até mais feliz. Não sei se já aconteceu isso com você. Parece que a ceia de Natal não é uma ceia de Natal feliz se não tiver Coca-Cola. Não sei se você já sentiu isso. A propaganda, querida, ela tenta vender algo, por quê? Ela sabe que se eu pensar em algo, eu vou correr atrás. Ela sabe que se eu tiver um celular na minha mente, eu vou correr atrás para obtê-lo. Eles sabem que se eu tiver uma roupa na minha mente, eu vou correr atrás e pagar o que for preciso para ter aquilo. Porque a publicidade e a propaganda têm crescido de uma forma monstruosa em todos os segmentos de comércio, indústria, igreja, escola. Porque, querido, se existe uma arma que pode mudar a vida de qualquer pessoa, fazendo consumir ou não consumir, se chama pensamento. Paulo está mostrando que se eu tenho um pensamento correto, eu vou escolher viver um estilo de vida e trilhar caminhos corretos. Se eu tenho pensamentos de ódio, ira, raiva, eu vou, querido, ter ações de ódio, ira e raiva. Nós estamos vivendo dias de uma instabilidade política. Uma instabilidade que em discursos de políticos são discursos inflamados de ódio e ira. Você percebe as pessoas, né? Eu certa vez estava vendo um discurso de um determinado político e ele estava dizendo assim: eles não nos querem no poder porque eles não te querem sentado ao lado deles no avião. Eles não querem mais o nosso partido no poder porque eles não querem mais ver o pobre comprando um carro ou o pobre indo no cinema. E sabe o que aconteceu? Aos poucos, nós hoje temos visto pessoas que, querido, moram no mesmo bairro, são da mesma família, frequentam a mesma igreja, mas estão se odiando por causa de pensamentos que foram implantados dentro da mente e dentro do coração. Nós temos tido pessoas hoje que elas estão excluindo amigos do Facebook porque ela é de um lado político e o outro é de um outro lado político. Sabe o que é isso? Pensamentos que estão tomando a mente e o coração. Tudo aquilo que entra dentro de mim inevitavelmente vai produzir uma reação em cadeia, irmãos. Se eu começar a deixar pensamentos de incredulidade entrar dentro da minha mente, logo o meu coração vai ser cheio disso, as minhas ações e as minhas falas serão de incredulidade. Uma das coisas que é mais perigosa, quando nós falamos sobre um problema, imagine aqui, nós temos uma saída ali atrás, nós temos uma saída à nossa direita, imagine que de repente, querido, não vai acontecer, mas cai fogo aqui do forro. Você ia ficar sentado aí no seu lugar ou você ia vazar correndo daqui? Se de repente cai essa lâmpada aqui, a gente, o Paulinho, a Débora ia vazar lá para trás aquele coisa. Por quê? É normal. O salve-se quem puder. É normal, querido, nós quando estamos em uma situação assim, nós tentamos buscar um lugar de segurança. Ou seja, quando você vai conversar com um bombeiro, quando você vai conversar com pessoas que estão organizando multidões, o que eles falam? Calma, saiam todos com tranquilidade, vocês estão todos bem. O que aconteceu? Eu estava vendo um documentário dias atrás, ou meses, sobre a Boate Kiss, não sei se você lembra desse acontecimento. E foi-se comprovado que morreu, o tanto de pessoas que morreu naquela boate. Se você não sabe o que aconteceu, no sul do Brasil, durante um show, uma banda foi soltar como se fossem fogos, aquela chuvinha, e de repente pegou fogo no forro, e a maior parte das pessoas que estavam dentro de uma boate faleceram. E foi-se comprovado, diante de estudos, que as pessoas não morreram por causa do forro, elas não morreram por causa da saída de emergência, mas elas morreram por causa do pânico.
Porque as pessoas que estavam primeiramente próximas à porta, elas não conseguiram sair no primeiro momento, as outras subiram por cima, e foi uma pisando em cima da outra, ao ponto de corpos bloquearem a principal saída da boate. Sabe o que é isso? O poder da nossa mente. Se eu sou tomado, querido, por medo, se eu sou tomado por incredulidade, se eu sou tomado por pânico, eu não vou conseguir ter as ações corretas ou ter uma escolha sábia para que eu possa cuidar da minha vida e ser bem-sucedido. O que é que Paulo está dizendo? Aprenda a filtrar o que tem chego até a sua mente. Paulo aqui está dizendo como se fosse uma lista, e ele diz: tudo que é verdadeiro. Hoje em dia, irmãos, nós temos que tomar muito cuidado, porque nós temos ouvido muita mentira. Se você não percebeu, mas hoje as pessoas elas são informadas pelas notícias do Facebook. Deixa eu falar algo para você. Não seja uma pessoa que tenha o seu conhecimento de notícia apenas limitado ao Facebook, porque no Facebook rola muito mentira. Na internet rola muita mentira. Não sei se você já teve a oportunidade de ver, mas eu acho que já mataram o Sérgio Reis pelo menos umas 35 vezes na internet. Um dos famosos que mais sai notícias como se tivesse morrido é o Sérgio Reis. Pode entrar lá no Google, você vai ver morte do Sérgio Reis. Vai ter várias coisas e várias formas, assim como muitos outros artistas. E muitos de nós temos regido as nossas escolhas, a nossa vida e a nossa crença por pensamentos que têm chego pela internet, pensamentos que têm chego pela televisão, pensamentos que têm chego por rodas de amigos e más conversações que têm o poder de corromper bons costumes. O que é que eu quero chamar a sua atenção nessa noite, meu amado? Eu quero chamar a sua atenção para começar a filtrar a sua mente quanto a tudo aquilo que você ouve, quanto a tudo aquilo que você pensa, para que dentro do seu coração existam apenas os sentimentos corretos. O mundo lá fora, ele prega hoje sucesso a qualquer custo. O mundo lá fora, ele prega assim, não importa se todo mundo passar fome, desde que tenha comida na sua casa. O mundo lá fora, ele prega, não importa se esteja todo mundo desempregado, desde que você garanta o seu emprego. Quando nós falamos sobre a Bíblia, irmãos, o que a Bíblia nos ensina é um discurso totalmente contrário ao do mundo. Quando nós começamos a ler 1 Coríntios capítulo de número 13, vai lá comigo. 1 Coríntios está lá no Novo Testamento da sua Bíblia, um pouco atrás de Filipenses. 1 Coríntios 13, aleluia. No versículo de número 4, eu acho muito pertinente aquilo que a Kelly mesmo estava falando quanto à oferta, porque, irmãos, eu sinto que nós temos nos alegrado de forma parcial, quando Deus tem uma alegria total para nós. Eu acredito, irmãos, que nós temos sido seletivos quanto a nos alegrar apenas quando nós ganhamos algo. Quando a alegria não é um sentimento daquele que ganha algo, alegria é um estilo de vida. A alegria para o cristão não é algo que eu tenho quando eu troco de carro, é algo que eu tenho quando eu troco de carro, mas eu tenho também quando eu não troquei de carro. Quando eu sou promovido, mas também quando eu não sou. Olha o que diz em 1 Coríntios 13, no verso número 4, e ele fala: o amor é paciente, o amor é benigno, o amor não arde em ciúmes, o amor não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus próprios interesses, não se exaspera e não se ressente do mal. Eu quero ressaltar com você, nesses dois textos, 3 coisas. Primeiro, ele diz que o amor não arde em ciúmes. Depois ele diz que o amor não procura os seus próprios interesses. E o amor não é ressentido do mal. Eu quero chamar a atenção para você dessas 3 coisas. Por quê? Eu sinto, irmãos, que nós temos deixado nosso coração, muitas das vezes, se contaminar por coisas que não deveriam nos contaminar. O mundo diz assim, quem tem que ter o melhor carro é você. Aí o que acontece, o Jorge, de repente, ele está ali com o carro dele,
E no próximo domingo ele chega com um carro novo, um carro zero. Aí o que acontece? Tem a irmãzinha e tem o irmãozinho, que há meses eles estão orando para trocar de carro, porque o carro vive mais na oficina do que andando na rua. Sabe aquele carro que começa a dar problema? Não sei se já passou por isso, mas meu pai teve um Corcelzinho que até um tempo era bom demais, só que depois começou a dar um problema atrás do outro. Não sei se você já passou por isso. Eu lembro, irmãos, que o Corcelzinho teve um tempo que ele só falhava. E aí foi no mecânico, depois de semanas, descobriu que o problema estava aqui, a agulha do carburador, se eu não me engano é isso mesmo, veio de fábrica com um defeito, e aí o carro ficava falhando. Então é para você ver, tinha trocado algo e continuou falhando. Então, irmãos, quantas vezes o Corcelzinho nos deixou na mão, quantas vezes teve que empurrar, fora as vezes que o meu pai colocava só R$2 de gasolina e acabava no meio do caminho. Não sei se já aconteceu isso com você. Era assim, põe 2 contos, põe 2 contos, põe 2 contos. Daqui no raso, irmãos, parava aqui 2 contos, parava ali 2 contos. Era uma odisseia, não é verdade? Irmãos, aí volta aqui comigo. O Jorge trocou de carro, o Jorge vem todo feliz. Aí o Jorge está lá fora e ele fala assim: gente, vem cá, entra no meu carro novo. Olha aqui o painel que eu sempre sonhei. Olha aqui o banco de couro. Aí ele fala: Paulinho, dá a volta no quarteirão, Paulinho. Aí vai lá o Paulinho, dá a volta no quarteirão e fala: ô Deide, vem cá, senta aqui do meu lado. Dele vai, só que acontece? Aí tem aquele irmãozinho, aquela irmãzinha que faz 3 anos que está esperando para trocar de carro e não consegue. Aí ele começa a olhar, ela começa a olhar, e aí ele vira e fala assim: ô Jorge, bens a Deus, né? Glória a Deus pela sua vida, Jorge. Mas na realidade, esse discurso está maquiando um coração ciumento, um coração enciumado, um coração que está, querido, não se alegrando com a vitória do próximo, mas ele está triste porque ele queria estar no lugar do Jorge. O que é que eu quero trazer para você de ensinamento, querido? Se em uma situação assim, eu tenho o Jorge, né, trocando de carro, e eu fico enciumado com o Jorge, o que está acontecendo? Eu não estou andando em amor, eu não estou andando com o sentimento correto, logo, eu estou deixando pensamentos errados tomarem conta da minha mente, logo, eu não vou ser bem sucedido, talvez nunca troque de carro, porque eu estou deixando pensamentos e motivações erradas tomarem conta do meu coração. Mas se eu, depois de sair do domingo à noite, né, do dia de hoje, o Jorge chega lá, ó Jorge, trocar de carro essa semana, hein, ó, vai chegar dinheiro lá, no nome de Jesus. Aí o Jorge chega domingo que vem, tá ele e a Marta lá montado no carro, que trocou. Ao invés de você ficar enciumado, você vibra, você fica feliz. Aí você vai lá e fala: Jorge, estou tão feliz com você que eu vou pagar para você lavar o carro no Alain essa semana. Aí o que você faz, querido? Você guardou a sua mente, guardou o seu coração. Sabe o que está acontecendo? Você está escolhendo dar passos largos dentro do caminho que vai te levar à realização dos seus sonhos. Um coração correto e pensamentos corretos irão nos levar, querido, ao sucesso e à vida que Deus tem para nós. Mas muitas vezes o amor não tem sido presente no coração de pessoas, e elas estão ficando com ciúmes, e elas não estão, querido, buscando o interesse do outro, a não ser o seu próprio. Um versículo que deixa muito claro isso, eu quero que você vá comigo para Mateus 20. Namorado, ele vai lá e ele cuida da esposa, simplesmente, né, melhor dizendo, o namorado cuida da namorada, porque ele quer um dia chegar a casar com ela. Sabe, irmãos, parece muito bonito, mas eu digo para você, atitudes baseadas em sentimentos apenas para colher, eles são nocivos. Eu não tenho que cuidar da Kelly porque eu quero colher uma boa esposa. Eu não tenho que amar, presentear, elogiar, tolerar muitas coisas, porque eu quero que ela seja uma boa esposa. Não, eu tenho que fazer tudo isso para ela, porque a Bíblia diz que eu preciso amar a minha esposa como Cristo amou a igreja. E como é que Cristo amou a igreja? Como Mateus 20 está dizendo. Cristo amou a igreja ao ponto de servir, não para receber, mas pelo prazer de se doar.
Sabe qual é o segredo do casamento feliz? Os maridos pararem de buscar os seus próprios interesses e começarem a ser maridos que servem. O segredo do casamento feliz é as esposas começarem a ser esposas que servem. Porque o verdadeiro servo, irmãos, ele tem um coração correto e uma mente correta, ao ponto de não fazer para receber, mas fazer porque é correto. Aleluia! Eu não vou, querido, fazer só porque eu quero colher. Sabe por quê? Eu conheço pessoas, e eu tenho percebido, querido, que a longo prazo tem aumentado o número de palestras e ministrações sobre vida sexual dentro do casamento. Me permita falar um pouquinho sobre isso de uma forma rápida. E é comprovado nesses últimos dias que grande parte dos casamentos estão passando por problemas, porque, queridos, se esfriaram na vida do relacionamento conjugal e íntimo com o seu marido, com a sua esposa. Aí você diz assim: Leandro, mas por que isso muitas vezes acontece? É fácil, porque o cara está lá, o marido está lá com a esposa, e ele acorda inspirado, e ele diz: hoje é o dia, today is the day, hoje é o dia que vai acontecer tudo, você sabe do que eu estou falando. Aí ele acorda de manhã, coloca o café da manhã para a esposa. Aí ele vai na hora do almoço: não, amor, não precisa fazer comida não, hoje eu vou te levar para almoçar no restaurante. Aí chega de noite, tem um buquê de flor. Tem gente que tá aí assim: pastor, não acontece isso lá em casa não, Então o negócio está pior do que eu pensava. Aí chega lá, o Ezeclildo fez tudo isso. Porque não tem ninguém com esse nome, Então chega lá o Ezeclildo, o Ezê. E aí chega, ele tem aquela noite, namora com a esposa e faz aquele negócio, ficamos todos felizes. Só que aí outro dia raia. Aí outro dia não tem café da manhã, outro dia não tem almoço, outro dia não tem flor. Aí por quê? Porque ele fala: já ganhei minha semana já. Aí passa quarta-feira, não tem esse cuidado, quinta não tem, sexta não tem. Sabe o que acontece? Chega uma hora que ainda que ele dê 2 flores, 2 pães, 3 almoços, 4 jantas, o que ele já acumulou de coisa ruim durante a semana, irmãos, não paga a dívida dele. Aí sabe o que acontece? Vai se esfriando, vão se afastando. E Paulo diz no livro de Coríntios que um casamento saudável é um casamento onde o marido não se afasta da esposa, nem a esposa do marido, porque quando nós casamos, o corpo da esposa é do marido, o corpo do marido é da esposa, e eles devem se abster de uma vida íntima durante um curto prazo, em uma comunhão conjunta, conversando, para se consagrar se preciso. Terminou esse tempo, volta a ter uma vida íntima, porque casamento saudável, ele tem de tudo que é saudável. Amém ou não amém? Aí você diz: Leandro, o que é que tem a ver com servir a minha vida íntima? Tudo. Porque se você começar a amar a sua esposa como Cristo amou a igreja, e começar a servi-la como Cristo assim o fez, irmão, eu digo para você, não vai precisar de muita flor, não vai precisar de muito almoço fora, mas ela vai ter o prazer em fazer a comida que você gosta, vai ter o prazer em cuidar de você, em cuidar das suas coisas, porque você está servindo, você está amando, você está fazendo como a Bíblia diz que deve fazer. O amor verdadeiro, ele não faz para receber. O amor verdadeiro, ele faz porque ele tem prazer em fazer. O problema de muitos hoje é que, pelo fato de estar acostumado a fazer para receber, nós temos apenas feito aquilo que é correto em situações ou para pessoas que têm algo para nos dar. Aí eu chego para o Joaquinzinho lá na rua, aí eu falo assim: peraí, ele não tem dinheiro, ele não tem status, ele vai me dar mais trabalho do que coisa. Quer saber de uma coisa? Eu não vou ajudar o Joaquinzinho lá fora não. Por quê? Porque ele não tem nada para me dar. Só que aí eu entro numa empresa, aí eu começo a chegar perto de pessoas, porque puxa, eu vou fazer isso para o meu encarregado, porque ele é o caminho para a minha ascensão. Ei, deixa eu falar algo para você. O seu encarregado não é o caminho do seu sucesso. O caminho do seu sucesso é Deus. O caminho do sucesso da nossa vida em todas as coisas é Deus, irmãos. E muitas vezes nós não temos guardado a nossa mente nem o nosso coração, e temos andado por caminhos como essa mãe.
Ela estava desejando, ela foi pedir um favor, parecia que era um favor muito simples, né? Era só assim: ei, quando você estiver lá, coloca eles na maior posição. Aí Jesus: ei, será que eles podem pagar o preço que eu pago? Será que eles podem beber do meu carro? Ah, com certeza pode. Eu me lembro de certa vez de uma pessoa que estava querendo indicar um professor para dar aula no Rema, e foram conversar com ele, e ao olhar a ficha da pessoa, e falou assim: ei, mas essa pessoa, ela não prega, ela não ensina, ela não exerce nenhum ministério na sua igreja. Ele falou assim: não, pode colocar lá, porque eu acredito que ela dá conta. Eu acho que na primeira aula vai ser mais ou menos ruinzinho, mas depois ela vai ser uma excelente professora. Era exatamente isso que a mãe estava querendo fazer. Graças a Deus que o Cão Roberto, que é o diretor nacional, ele falou assim: ei, você está equivocado, essa pessoa não tem as características para ser um professor da nossa instituição. Ei, quantas vezes nós estamos desejando coisas, nós estamos pedindo coisas para Deus, quando o que falta para alcançarmos essas coisas é mudarmos a disposição do nosso coração e da nossa mente. Qual o caminho da felicidade? Viver como Jesus viveu. Efésios capítulo de número 5, no verso de número 1, ele diz: sede imitadores de Deus como filhos, o quê? Amados. Como é que eu vou imitar a Deus? Imitando a Jesus. Qual foi a maior característica de Jesus, irmãos? Foi servir. O que é que eu quero chamar a sua atenção nessa noite, irmãos? Nós precisamos mudar o nosso coração. Nós precisamos deixar o mundo lá e o nosso coração acolá. Por quê? Porque o coração do mundo não pode ser semelhante ao nosso coração. Você percebe isso na televisão. Não precisa ser uma pessoa que lê os jornais. Mas, irmãos, pensa numa briga para assumir ministério no nosso país. Aí a presidente vai ser afastada, são dezenas de sanguessugas atrás. Aí você fala assim: não, Leandro, os ministros que estão em Brasília, eles estão preocupados com o povo. Não, verdade, estão mesmo. Desviaram milhões da Petrobras, desviaram milhões da saúde. Se você entra nos hospitais, não tem maca, não tem infraestrutura, mas todos eles estão ricos e milionários. Irmão, eu entendo algo: o político, na maior parte, eles não estão lá hoje, os que estão, porque eles querem o bem do povo, mas eles querem o bem próprio. Hoje, a maior parte das pessoas que estão ocupando cargos, elas não estão ocupando os cargos porque elas querem o bem dos próximos, mas porque eles querem os bens próprios. Eu fico me perguntando, irmãos, esse ano nós tivemos uma eleição super acirrada quanto ao conselho tutelar. Eu achei um tanto quanto estranho, porque eu falei: nossa, conselho tutelar? Tudo isso de gente quer participar do conselho tutelar, quer ser um agente do conselho. Agente do conselho vai, leva crianças, tira da família e leva para acolhimento. Vai atrás de pessoas que estão em situações de problema. Às vezes tem que ir com a polícia porque existe uma resistência, existe uma ameaça. Irmão, é osso ser conselheiro do conselho tutelar. Aí eu falei assim: nossa, né, Bauru está bem, porque a maior parte das pessoas estão querendo fazer algo que é bom para a comunidade. Aí de repente eu fico sabendo, R$ 2.500 o salário de um conselheiro tutelar. Aí eu entendi, falei assim: puxa, tomara que a maior parte das pessoas queiram o bem. Mas eu duvido que todos esses que estão aqui tentando se eleger, pessoas que pegaram ônibus e alugaram ônibus, levaram até igrejas, encheram de pessoas e levaram para votação, isso é crime. Você não pode arrumar a condução para o eleitor ir votar. Pessoas que estavam tentando se eleger de meios ilegais. Querido, eu falo para você, eu não preciso ser muito inteligente para acreditar que uma pessoa que tenta se eleger ilegalmente, o coração dela não está correto. Não estou falando contra. Já conheci 2 conselheiros essa semana, que são pessoas boníssimas, estão ajudando a gente demais. Eu espero que todos sejam assim. Mas, irmãos, eu quero te levar a pensar: será que vale a pena fazer o que nós temos feito para chegar onde nós queremos chegar? Será que vale a pena pagar o preço e seguir os caminhos que nós temos seguido para alcançar aquilo que aparentemente é bom para nós? Essa mãe, ela foi no meio dos outros discípulos, e ali a Bíblia diz que os discípulos ficaram com raiva dela,
Porque ela chegou e falou: isso eu quero. Ela não queria saber dos outros, ela só queria saber de si. A Bíblia diz: o meu povo pede e não recebe, porque pede mal. Pede para gastar única e exclusivamente com os seus próprios deleites, com as suas próprias vontades. Ei, sabe o que eu estou falando para você nessa noite? Deixa eu resumir para você. Eu estou falando, querido, que alinhar o coração e alinhar a mente, ao ponto de não colocar a minha vontade em primeiro plano, mas colocar o desejo de servir as pessoas como Jesus fez, vai mudar a nossa vida, gente. Ter o entendimento que mais bem-aventurado é dar do que receber. Vai comigo para Atos, capítulo de número 20. Atos 20. Aleluia. Deus é bom. Aleluia. Chegou lá comigo? Atos 20, no verso de número 35. Melhor dizendo, ele diz assim, até a partir do 34. Atos 20, 34. Vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para o que me era necessário, a mim e aos que estavam comigo. Diga assim: a mim e aos que estavam comigo. Continua lendo comigo, e ele diz assim: tenho-vos mostrado em tudo, que trabalhando assim, é necessário socorrer os necessitados, e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus, mas bem-aventurado é o quê? Dar do que receber. Olha o que Paulo está dizendo. Paulo diz assim: ei, eu, Paulo, trabalhei não só para mim, mas trabalhei para o outro. Ei, deixa eu contar um segredo. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Sabe, querido, o que vai trazer felicidade para você é, ao invés de receber um copo d'água, dar um copo d'água. Pessoas que não são felizes no servir e são apenas felizes no receber, elas não são verdadeiramente felizes. Porque, irmão, deixa eu te contar um segredo. Nós não ganhamos presentes o tempo todo. Nós não recebemos boas notícias o tempo todo. Nós não recebemos promoções o tempo todo. Ninguém descobre uma herança esquecida do bisavô milionário todos os dias. Ei, se a minha alegria só está ou só existe quando eu recebo algo, é bem possível que você passe mais dias tristes durante o seu ano do que dias felizes. Mas se nós, irmãos, entendemos que eu posso me alegrar quando eu recebo, mas eu devo me alegrar quando eu faço, sabe o que vai acontecer? Todos os dias do ano eu vou poder ser feliz. Porque eu vou acordar, não estou ganhando nada, mas o prazer de me dar, o prazer de me doar, oh, como isso é bom, irmãos. Aí você diz: não é bom nada não, Leandro. Ir lá trabalhar e não receber nenhum muito obrigado, isso não é bom não. Deixa eu falar algo para você. Sabe quando é que trabalhar, não receber tapinha nas costas nem muito obrigado vai ser bom? Quando você souber que a Bíblia diz que no Senhor o seu trabalho nunca é em vão. Se você foi construir uma casa para uma pessoa, como aconteceu, né? Um colega nosso, o pai de um amigo nosso, melhor dizendo, quando ele morava em uma cidade que não é Bauru, ele teve a oportunidade de construir uma casa para uma pessoa. E construiu lá com azulejo, com tijolos, com telha, tudo certo. Ele mesmo foi lá, fez, ele foi e pagou. Aí passando-se as semanas, passando-se os meses, ele falou: vou lá fazer uma visita, não é? Para o Execlildo, né? Para você não esquecer esse nome. Aí ele cheguei: ô fulano de tal, tá aí? Fulano de tal não está aqui não, eu comprei a casa dele. Sabe, irmãos, quase que esse homem se desvia. Com esse homem ele vai falar assim: não vou fazer mais nada, não vou fazer obra social nenhuma. Olha aí, fui lá construir, suei, investi, coloquei lá do meu trabalho, do meu esforço. E esse cara, ele pegou aquilo que ele ganhou, ele precisava da casa para morar, aí ele vai e fez dinheiro com a casa que eu dei.
Sabe, mas eu tive a oportunidade de conversar com ele, né? Uma pessoa que eu amo, não vou falar, porque vai que alguém está precisando de casa e vai lá pedir, né? Já tenho uma, mas faz uma lá para eu morar de aluguel, né? Não, deixa quieto. E aí eu cheguei para ele e comecei a explicar essas verdades, irmãos. Hoje, ele ajuda em muitas coisas e ele está dentro de uma igreja evangélica. Sabe, deixa eu falar algo para você. Se nós aprendemos a nos alegrar e a manter dentro de nós os sentimentos corretos, a nossa vida vai ser mais feliz. Se eu entender que eu não sou feliz quando eu recebo, mas eu sou feliz quando eu dou, eu vou acordar feliz e vou dormir feliz, porque a minha vida e a sua vida é uma vida de semear, irmãos. É uma vida onde eu uso aquilo que eu sou para abençoar o outro. O mundo lá fora, ele diz assim: venha a nós, vosso reino nada. Nós como cristãos, vosso reino, vosso reino, vosso reino, vosso reino. Aí Deus olha para nós, ele fica tão feliz, e ele diz: eu não posso deixar o Leandro sem ser abençoado. Eu vou abençoar o Leandro aqui, eu vou abençoar o Leandro aqui, eu vou abençoar o Leandro aqui, eu vou abençoar o Paulinho, vou abençoar o Alan, vou abençoar o seu Luiz. Por quê, irmãos? Entenda algo. A bênção e a prosperidade na vida do crente não é um alvo, não é um objetivo, mas é uma consequência, irmãos. Ser abençoado e colher bênçãos é uma consequência de uma vida de serviço. Eu estava conversando com os nossos missionários e ontem eu fiz um bate-volta lá para São Paulo. Saímos daqui, eram 2 da tarde, fui buscar os nossos missionários lá, o Diego e a Ana Raquel, lá em Guarulhos. Fomos lá, que alegria, recebemos. Cheguei aqui 2 da manhã, não é quebrado. Hoje de manhã teve 8:30 da manhã reunião da liderança. Cheguei para acordar, falei: ô pai. E de repente o Espírito começou a falar coisas dentro do meu coração. E ele começou a perguntar para mim, ele disse: Leandro, você foi e fez esse bate e volta, gastou porque a gente precisou gastar para buscar eles. Você foi lá e buscou eles porque eles são amigos desde sempre de você e da Kelly? Ou você fez isso na ideia de servir? Sabe, irmãos, eu fiquei pensando para não responder errado para Deus. Já imaginou? Ele sonda os nossos corações. Aí eu comecei a pensar, né? Eu até pensei no Patrick. Aí eu peguei e falei assim, eu pensei comigo: se o Patrick e a Paula estivessem chegando de uma viagem da praia lá em São Paulo, eu pegaria o meu carro e buscaria eles, querido, e eu fiquei feliz porque eu buscaria. E eu falei: se fosse o Paulinho e a Débora, eu comecei a pensar da nossa galera aqui da igreja. Eu falei: se fosse isso, assim como o Paulinho se dispôs a ir comigo lá e emprestar o carro, tudo, eu falei: será que eu iria? Eu falei assim: eu iria com prazer. Sabe, irmãos, eu fiquei feliz comigo, porque eu comecei a entender que nesse ponto específico, eu não estava fazendo porque eram pessoas do meu círculo de amizade, nem porque eu teria algum benefício, mas porque, querido, um coração prazeroso em servir estava crescendo dentro de mim. E eu digo para você, querido, assim como eu consegui encontrar nesse coração, nessa situação, eu quero encontrar esse coração em todas as outras situações da minha vida. Eu quero ter a oportunidade, irmãos, de acordar independente da hora, fazer o que for e estar ali alegre independente dos resultados. Às vezes nós ficamos tristes porque os resultados não saem como nós esperamos. Dentro da igreja, eu costumo falar para as pessoas, irmãos, que o trabalho principalmente com as crianças é um trabalho de formiguinha a longo prazo. O resultado a curto e a médio, ele não é tão expressivo, mas o resultado a longo prazo, ele é muito expressivo. Esse é o 5º ano que eu e a Kelly estamos aqui na igreja. E esse tempo eu estava pensando acerca de uma linha do tempo, de algumas crianças que chegaram de uma determinada forma, e comecei a observar como elas estão hoje. Sabe, irmãos, para muita gente, você olha e fala assim: nada mudou. Para muita gente vira e fala assim: parece que está pior do que estava. Sabe, irmão, quando eu olho para aquilo, eu tenho 2 sentimentos. Primeiro, que eu vejo mudança na maioria das crianças. Mas o segundo é que, independente do desfecho delas, eu tenho alegria porque eu fiz a minha parte. Qual é o X? Se eu faço só porque o adolescente vai mudar, a criança vai mudar, o adulto vai mudar, eu digo para você, querido, você vai ser frustrado.
Quantas vezes na igreja, eu estou há 22 anos dentro da igreja, e quantas vezes, irmãos, nós estávamos caminhando com pessoas, e aí você falava assim: agora vai dar, nossa, agora ele vai explodir, agora ele vai ser um sucesso, agora ela vai fazer isso, agora ele vai isso, e agora aquilo, e quando você menos esperava, a pessoa desviava, saía da igreja, voltava a estaca zero. Irmãos, deixa eu falar algo para você, o nosso trabalho não está em se alegrar só com o fruto, o nosso trabalho está em se alegrar com o lançar da semente. A Bíblia diz que o semeador saiu a semear. Irmãos, existe alegria no coração do crente quando ele está fazendo algo independente da colheita, porque o que você faz hoje, muitas vezes não é você que vai colher, muitas vezes não é você quem vai ver o resultado. É por isso que se o meu coração está correto, eu estou fazendo independente do que eu vou ter. Se o meu coração está correto, eu estou semeando porque a Bíblia diz que eu preciso semear, eu estou me semeando, eu estou contribuindo, abençoando, ajudando as pessoas. Pode ser que amanhã um outro regue e lá depois um outro colha. O Diego e a Ana estavam falando comigo ontem na viagem, e eles vão contar aqui, se eu não me engano, acho que domingo que vem, se der tudo certo, a Ana vai estar aqui fazendo louvor e o Diego pregando, vai ser maravilhoso, não é? E ele estava falando para mim, eles vão abrir uma igreja na Flórida, em Miami, e do nada, eles conheceram uma família, um casal, e ele contando para mim o que o casal estava fazendo por eles, disse que o casal ficou até de madrugada, ajudando eles passarem o plástico na mala, fechar isso, aquilo. O casal estava morando, você sabe qual é a cidade? Houston. O casal estava morando em Houston, se você lembrar, é aquela cidade que tem a questão da NASA, não sei se você lembra, que ela fala, totalmente conhecida quando o homem foi para a lua, não sei se você lembra disso, de Houston, chamando Houston e tudo mais. Estava lá, e eles decidiram mudar para Miami, para quê? Para ajudar o Diego e a Ana a abrir a igreja. Aí o Diego estava me contando que quando ele olhou o rapaz ajudando, eu esqueci o nome dele, fazer a mala, Deus estava falando para ele, e ele disse que falou para o rapaz, ele disse: você é o fruto de semeaduras que eu fiz lá atrás. Sabe, Deus mostrando, fazendo o Diego lembrar de coisas que ele semeou na dificuldade, e hoje Deus está levantando pessoas para auxiliá-lo nessa etapa tão desafiadora, que é começar uma nova obra em uma nação que não é a nação dele de origem. Então, irmãos, o que eu quero falar para você, se eu cuidar daquilo que está entrando na minha mente, logo eu vou também estar cuidando do meu coração. Se eu estou cuidando da minha mente, do meu coração, eu vou estar fazendo as coisas da forma correta e tendo sentimentos corretos, porque eu não vou fazer para receber, mas eu vou fazer porque a Bíblia diz que eu devo fazer. Eu vou fazer para minha esposa, para o meu marido, para o meu filho, para o meu líder, para o meu liderado. Sabe qual é o segredo do sucesso no ministério? Você que almeja algo no ministério, é nunca perder o coração pronto para servir. Irmão, eu digo para você, tem muitos momentos que eu não consigo pegar a vassoura e limpar, mas eu digo para você, eu não tenho nenhum problema em fazer isso. O meu coração muitas vezes é de vontade de mandar o diácono sentar e eu limpar o banheiro, porque eu tenho prazer nisso. Mas eu digo para você, já teve muitas vezes que eu fiz sem ter prazer. Já teve muitas vezes que eu deixei o meu coração ser contaminado, irmãos, e eu fui fazer murmurando. Eu lembro de uma vez que teve um evento, Glorifica, lá na panela de pressão, não sei se você foi, e nós recebemos o André Valadão, outra vez o Antônio Cirilo, e a panela de pressão não era um lugar muito limpo, e tinha que lavar todas as cadeiras do panela de pressão para as pessoas sentarem. Aí eu, sabendo que o meu líder estava comendo churrasco na casa dele com os ministrantes, ele de repente me liga e fala assim: ei, Leandro, precisa ir lá na panela de pressão lavar a cadeira. Sabe, irmãos, eu falei, não acredito, que raiva, ele está comendo carne e eu lavando cadeira, e ele está lá conversando com as pessoas, e eu aqui, fui com o coração errado, fiz, mas eu quero falar algo para você, não seja tolo como eu de fazer com o coração errado, porque fazer com o coração errado pode ser que nunca repercute em nada para você. Mas se você fizer com o coração correto, querido, se você estiver fazendo para Deus, se você estiver fazendo como Jesus, que sendo Jesus, se agachava, ajoelhava para lavar os pés dos seus discípulos, ei, as coisas vão ser diferentes na sua vida, irmãos.
Você vai ter prazer não pelo lugar que você assenta, mas por aquilo que você faz. Até hoje, irmãos, eu me recordo quando eu falo sobre isso, da gravação do CD Alegria do pastor André Valadão. Não sei se você lembra desse CD. Eu estava estudando em Belo Horizonte, e aí as pessoas foram lá e falaram: equipe de apoio, gravação CD Alegria. Eu falei: sou eu. É nós na fita, camisetinha amarela com um sorriso. Não sei se você lembra disso, a capa do CD era isso, um sorrisinho com um botão. Por quê? Qual era a minha ideia? De frente com o púlpito, tinha uma galera que ficava ali no cordão com o pessoal. Então eu falei: é o seguinte, vou lá, equipe de apoio, vou ficar dentro, vou assistir no melhor lugar, de frente pro púlpito, né? O André cantando, toda a galera aqui, eu só de boa pulando, vou sair no DVD, não é aquele negócio, ó, minha mente. Beleza, me inscrevi, comprei a calça, comprei a camiseta, não lembro o valor agora, tinha que comprar para participar. Aí de repente vai sair escala, tá lá: Leandro, equipe de apoio, portão de fora. Pensa num cara com raiva. Não acredito, não sei o que. Se você olhar até hoje no DVD, tem o Dieguinho. O Dieguinho está no DVD. Eu falei: que raiva, o Dieguinho saindo no DVD e eu aqui. Irmão, para você imaginar, foi durante um congresso do Diante do Trono. O congresso já estava lotado. Eles abriram, mas não coube as pessoas, ônibus, pessoas vindo de avião, juntou uma multidão do lado de fora do complexo do... Como chama do Mineirinho, o estádio do Mineirinho? Mineirinho. Tem o Mineirão e tem o Mineirinho. No Mineirinho. Aí o que acontece? O povo começou a ficar com raiva. Pensa em crente com raiva e carnal. Lá dentro o show rolando e a gente lá, eu no portão, e a galera começando a dar bicudo no portão. Não sei o que, o André é isso, começando a falar palavrão. Gente, ei, calma, irmãos, um erro de uma pessoa não justifica o de outro. Calma, fique tranquilo. Eles estão tentando fazer alguma coisa de ligar o som para fora, não vai dar, o bombeiro não deixa entrar. Resumo da obra, irmãos, não é? Eles derrubaram o portão, invadiram. Sem brincadeira, eu tive que sair correndo, senão eles iam capotar. Aí os seguranças privados todos fizeram um cordão, a polícia precisou ser chamada. Sabe, ao ponto do André, se você lembra disso, foi público. Ele foi até a televisão, em rede pública, né, lá em Belo Horizonte, pedir desculpas por ter convocado o povo aí, se não coube, pediu. Foi um negócio que teve uma repercussão bem grande, mas eu não quero chamar o lado dele, eu quero trazer para você o meu lado. Irmãos, eu estava ali querendo fazer, não por fazer para Deus, eu estava querendo fazer para obter benefícios próprios. Eu estava querendo fazer para, quem sabe, eu poder hoje mostrar para você o DVD e falar: aqui, ó, eu. Ei, o melhor lugar diante de Deus, o melhor lugar que eu e você podemos estar, necessariamente não vai ser diante dos holofotes, mas vai ser diante, querido, da aprovação de Deus. Quando eu e você estivermos fazendo com o coração correto, pode ser que você nunca seja visto. Pode ser, querido, que você não venha aqui receber aplausos. Pode ser, irmãos, que você não ganhe tapinhas nas costas, mas nós não fazemos por isso. Nós fazemos para agradar o coração de Deus. E eu digo para você, Jesus está voltando. E não, o mundo, querido, não vai ser só impactado pela pregação de uma palavra, mas o mundo vai ser impactado pelas suas ações corretas. O mundo vai conhecer a Deus, não só pelo nosso discurso, mas ele vai conhecer a Deus porque eles vão falar: lá na Renovado do Jardim Vitória, tem um povo que não busca os seus próprios interesses, tem um povo que não arde em ciúmes, tem um povo que não ressente do mal, tem um povo que não quer sentar na primeira cadeira, mas ele quer servir a Deus. Diga: eu faço parte desse povo. Então o segredo do sucesso é servir. É servir com o coração correto, é fazer independente de ter uma glória, de ter uma foto, de ter um nome, de ter um status. Irmão, deixa eu falar algo para você. O sucesso para aqueles que servem chega. A Bíblia diz que Deus, ele dá graça aos humildes. Ou seja, quando você serve, chega uma hora que Deus te exalta. Porque, como mesmo disse, aquele que é primeiro é o servo. Mas eu digo para você, ainda que eu e você servíssemos a Deus a vida inteira com o coração correto,
não fôssemos exaltados, não fôssemos bem-sucedidos, ainda assim ia valer a pena. Ainda que nós não alcançássemos o melhor carro, a melhor casa, o melhor emprego, ainda assim, servir a Deus com o coração correto seria a melhor escolha que nós poderíamos ter feito na nossa vida. Sabe por quê? Essa vida passa, mas aquilo que nós acumulamos no céu é eterno, irmãos. Quando eu e você fazemos com o coração correto, nós não só estamos fazendo para acumular coisas aqui, mas nós estamos fazendo, querido, para mudar coisas lá. Quando eu ajo corretamente, eu estou impactando a vida de uma pessoa que pode ser salva. Eu estou influenciando alguém para voltar para Jesus. Eu estou influenciando alguém a ser uma pessoa melhor. Ei, nós não fazemos para ter o nosso nome no jornal. Nós não fazemos para ser promovido, mas nós fazemos porque a Bíblia diz que nós precisamos servir. E qual é o caminho de servir? Cuidar da nossa mente. Tem gente que vai chegar perto de você para contaminar. Ei, batata podre a gente joga fora para não contaminar as outras. Você identificou uma batata podre nele, sai de perto. Identificou um pedaço podre em você, tira. Identificou uma coisa que está mexendo com a sua mente, tire. Sabe, irmãos, conversar sobre coisas corretas vai ajudar a nossa mente a estar com aquilo que nós lemos em Filipenses 4:8. Verdadeiro, boa fama, louvável, tudo aquilo que está ligado a Deus, isso deve ocupar o nosso pensamento, porque pessoas que pensam certo, elas têm um norte correto, elas dedicam a sua força de forma correta, elas são bem-sucedidas. Aleluia. Diga: eu sou um excelente servo. Aleluia. Nós somos, irmãos. Então eu quero incentivar você essa semana a orar sobre isso. Eu quero incentivar você essa semana, irmãos, começar a falar com Deus e dizer: Deus, o que eu posso hoje fazer para o Senhor? Como é que eu posso usar da minha vida, das minhas habilidades, dos meus bens, para ser um bom servo? Pode ser que Deus fale para você: comece a dar carona. Pode ser que Deus fale para você: comece a lembrar de levar os alimentos no dia da ceia para a igreja fazer cesta básica. Pode ser que Deus fale para você: ei, passe a ofertar. Pode ser que Deus fale para você: ei, pega esses 299 sapatos que você tem, mulher, e dá 145 para o bazar. Pode ser ou não pode? Aí pode ser que Deus vire para você e fale assim: ei, para de ser crente domingueiro e começa a ir na quinta de oração e na quarta do culto. Pode ser que Deus vire para você e fale: ei, procure as atividades da igreja, ajude os meninos no projeto de futebol, ajude os meninos no projeto de jiu-jitsu, ajude a igreja nos projetos sociais. Ô querido, deixa eu falar para você, nós precisamos identificar o que nós podemos fazer. Paulo diz para Timóteo: não despreze o dom que há em ti. Antes, desperte o dom que já foi dado a você através da imposição de mãos. O que é que eu posso fazer para Deus? Muito, gente. Talvez você olha para você e diz assim: não posso não, pastor. Você não sabe, eu não sei fazer nada, eu não sei tocar, eu não sei mexer no som, eu não sei. Não, querido, sempre existe algo para fazer. Pode ser que Deus diga para você começar a dar um pão para uma pessoa que não tem comida. Pode ser que Deus peça para você ligar. Pode ser que você possa começar a escrever cartas e dar para o Jorge enviar para as penitenciárias, para nós abençoarmos a vida das pessoas que por hora estão presas, mas daqui a pouco vão estar livres em Cristo, pregando a palavra de Deus. Amém ou não amém? Então mantenha o pensamento correto, mantenha o coração correto, e você, querido, vai ser um bom servo, que não faz para receber, mas que faz porque o prazer do crente está em servir. Ah, mas eu vou perder sono. Ei, melhor do que dormir é servir a Deus. Melhor do que gastar dinheiro com os nossos próprios interesses é usar do nosso dinheiro para Deus. É usar do nosso carro, da nossa chácara, da nossa casa, tudo para Deus, irmãos. Eu oro por um dia onde todos nós vamos chegar a um entendimento e uma conduta, ações, onde nós vamos poder, como Paulo, falar: em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que complete a carreira que Deus preparou para mim.
Irmãos, a nossa vida aqui tem um propósito, e o propósito é servir a pessoas. O nosso propósito é, na nossa qualidade, influenciar vidas. Por quê? Porque Jesus está voltando, e com essas ações nós não só vamos crescer o corpo, mas nós vamos mudar a vida e a história de pessoas. Eu sou um bom servo, você é um bom servo, e nós vamos inspirar pessoas a serem servos melhores do que nós. Amém ou não amém? Então ore essa semana. Onde é que você pode ajudar? O que é que você pode fazer? O que é que Deus tem para você? Querido, esteja atento às oportunidades, e Deus vai te usar. Você pode fechar os seus olhos comigo no seu lugar? Eu quero fazer um convite para você que está aqui nessa noite. Se você entrou aqui e você foi tocado por essas palavras, o Espírito de Deus toca e fala ao seu coração nessa noite, e você entende que você não pode sair daqui da mesma